Olá, meu nome é Tamires. Olá, meu nome é Cauane. Sejam bem-vindos ao podcast das Linhas. Estamos aqui hoje com convidadas muito especiais para falar sobre um tema muito importante. Hoje vamos falar sobre John Locke e sobre o seu livro, O Segundo Tratado sobre o Governo. Para falarmos melhor sobre o assunto, primeiro temos que entender quem é John Locke. John Locke foi um filósofo inglês do século XVII. Ele viveu numa época bastante conturbada da história da Inglaterra, pois foi uma época marcada por muitos conflitos políticos e religiosos bastante intensos. Ele é considerado um dos melhores pensadores do liberalismo clássico, e as ideias dele foram influentes na Revolução Americana e na Revolução Francesa. Em seu livro, O Segundo Tratado sobre o Governo, ele apresenta uma teoria política, onde ele argumenta que o poder político deve ser baseado no consentimento dos governados e que os governantes têm a obrigação de proteger os direitos naturais dos indivíduos, incluindo a vida, a liberdade e a propriedade. O seu livro foi escrito durante o período da transição da Inglaterra para a monarquia constitucional e reflete as ideias da época sobre os limites do poder do rei e a importância do consentimento dos governados na tomada de decisões políticas. O livro é considerado um dos textos fundamentais da teoria política moderna. Agora a gente vai dar um pouquinho mais de continuidade sobre esse assunto com a nossa apresentadora Cauane. O livro Tratado sobre o Governo de John Locke descreve as características de um governante ideal. De acordo com Locke, o governante ideal deve ser uma pessoa justa, imparcial e responsável. Ele deve estar comprometido com o bem-estar da sociedade e não com seus próprios interesses pessoais. O governante ideal deve ser eleito pelo povo e deve ter poder. Além disso, Locke acreditava que o poder governante ideal deve respeitar as liberdades civis e os direitos humanos e que deve governar com o consentimento dos governantes. Agora eu vou chamar aqui uma convidada muito especial, Elaine. Diga para nós aí. Segundo Locke e o seu livro O Segundo Tratado sobre o Governo, o que é justiça? É uma lei justa? De acordo com o Tratado sobre o Governo, a justiça e a aplicação de lei justa, ele defende as leis que devem ser criadas em consenso com a comunidade e que suas aplicações devem ser imparcial e igualitária para todos os membros da sociedade. Agora vamos dar continuidade sobre esse assunto com a nossa convidada Kaline, que vai responder essa perguntinha aqui para vocês. O que é o poder e quem pode tê-lo? De acordo com o livro Segundo Tratado sobre o Governo de Locke, o poder é a capacidade de fazer leis e de praticá-las a todos os membros da sociedade. Esse poder é considerado pelo povo e deve ser exercido em benefício do bem-estar da sociedade como um todo. Qualquer indivíduo ou grupo que possua a capacidade de exercer esse poder é considerado como tendo poder político. No entanto, Locke argumenta que o poder político deve ser limitado e sujeito ao consentimento das pessoas governantes. Agora vamos chamar outra convidada muito especial, Jaiane. Segundo John Locke e o seu livro Segundo Tratado sobre o Governo, quais são as formas de governo? As formas de governo podem variar, mas também algumas das demais comuns são incluídas como democracia, monarquia, ditadura, dentre outras. E existem também muitas outras formas de governo e algumas sociedades podem ter sistemas político único que não se enquadram também. Agora, dando continuidade com a nossa querida convidada Ludmila, que vai estar respondendo essa perguntinha para nós. Qual a origem da vida em sociedade? Segundo o Tratado sobre o Governo de Locke, a origem da vida em sociedade se dá um acordo tácito
entre os indivíduos independentes que decidem se unir em uma comunidade para garantir a sua proteção e segurança mútuas. E também Locke argumenta que essa associação voluntária é baseada no direito naturais que os indivíduos têm à vida, à liberdade e à propriedade. E, ao se associarem, os indivíduos estabelecem um governo civil para proteger esses direitos e garantir justiça e paz na sociedade. Dando continuidade ao nosso assunto, quero chamar aqui outra convidada muito especial, Giovana. Giovana, diga para nós, segundo o Tratado sobre o Governo de John Locke, qual a finalidade da sociedade política? A finalidade da sociedade política, de acordo com o segundo Tratado de Locke, é garantir a proteção dos direitos naturais dos indivíduos, incluindo a vida, a liberdade e a propriedade, e promover o bem-estar comum. Com mais dando continuidade, a nossa querida convidada Elaine, que vai estar respondendo essa outra perguntinha para nós. Qual a importância da vida em sociedade ou do Estado para este autor, que no caso é o John Locke? Responde aí para nós, Elaine. O Estado é visto por Locke como uma instituição necessária para garantir a ordem e a estabilidade social, bem como para proteger